Chega mais, nação, vamos juntos aqui analisar o que a imprensa tá falando do Mengão, hein? Porque o Flamengo venceu o Maricá por 5-0, um show do Mengão no Maracanã, levantou a Taça Guanabara e agora está rumo ao título do Campeonato Carioca. O Vasco que se cuide, meus amigos. O Vasco que se cuide. Vamos juntos analisar, mas faz o seguinte, chega aqui dando aquela moral, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal Lances Inéditos. Aqui no canal Lances Inéditos, somos o canal secundário do canal Meu Mengão React. Então vai lá, se inscreva e ative o sino das notificações para sempre você receber as informações do Mengão. Vou deixar os créditos desse vídeo ao canal Jogo Aberto. Link na descrição. Vamos para as notícias do Mengão. Nossa equipe, os editores do programa, olharam para alguns times da Série A e colocamos eles em prateleiras. O que é que está empolgando nessa reta final de pré-temporada, porque é assim que a gente encara os estaduais? A gente só colocou o Flamengo como time capaz de empolgar até o momento. Quem está animando? Galo, Bahia, Corinthians, Inter, Santos, Vitória, não sabe o que é perder um jogo desde a derrota para o Corinthians no Campeonato Brasileiro do ano passado. Sufoco! Fluminense e Palmeiras avançaram de fase nos estaduais, mas no sufoco, hein? Até o finzinho, no sufoco. Quem é que tá ligando o sinal de alerta no começo de temporada? Fortaleza, Grêmio, São Paulo, Vasco. Mas o Vasco não classificou? Classificou, mas a gente colocou como alerta. Quem são as grandes decepções até aqui em 2025? Colocamos Botafogo e Cruzeiro. Essa aqui é a opinião dos editores do Seleção, no qual me incluo, e a gente vai colocar a nossa opinião aqui para os debatedores e chegar ao consenso ou à opinião de cada um deles sobre as prateleiras aqui. Beleza, maestro? Tudo bem, André, Lino, pessoal que está com a gente. Vão printar e depois vão ver o que a gente vai falar aqui depois. Tem problema. Desde que a gente defenda bem nosso ponto de vista. Não, eu acho que está cedo ainda, né? Mas, por exemplo, o caso do Flamengo empolga por quê? Porque terminou um ano, vamos dizer, com ótimas atuações, com o título da Copa do Brasil. E eu acho que o mais importante que aconteceu foi exatamente a questão do planejamento, entendeu? Que o Felipe fez juntamente com a comissão técnica e diretoria, que o Flamengo abriu mão nos primeiros jogos para jogar com a garotada e alguns jogadores que não estavam sendo aproveitados, né? De certa forma, muita gente achou, não deveria, tal, isso. Mas a gente está vendo que hoje, com a rodagem de todo o elenco, a gente vê qualquer time, né, que o Felipe escolha para jogar, eles têm correspondido na parte técnica, na parte física e principalmente na parte tática, que com a implantação de algumas coisas que ele não conseguiu no ano passado porque estava recém-promovido, né? E hoje a gente vê que a equipe realmente tem todas as condições para o torcedor ficar empolgado. Se vai acontecer, é uma outra história. Lembrando o seguinte, que o Botafogo, ano passado, né, nesse mesmo período, estava numa situação bastante complicada. E terminou o ano com 2 títulos históricos para o seu currículo, né? Mas isso foi uma situação fora da curva, não é uma coisa que vai acontecer em todo o tempo. E acho que o grande problema é exatamente a falta de treinador. E a falta de treinador se reflete até no comportamento de alguns jogadores, que é o caso do Barbosa. Se tivesse um treinador, não vou dizer nem do Arthur Jorge que foi embora, mas um treinador de pulso firme ali, duvido que algumas coisas que aconteceram nesses dois últimos jogos, que inclusive podem, né, complicar toda a trajetória dele, né? Principalmente no ano passado também, onde ele foi uma das referências do Botafogo. Se você tem um treinador capaz que vai ali e bate na mesa, duvido que aconteceria. Aconteceu porque, infelizmente, quem está no comando agora e não tem culpa nenhuma disso, quer dizer, não tem a bagagem, as costas largas para chegar e fazer uma cobrança. E está pagando exatamente por isso. O 9º lugar, né, em 12 clubes no Campeonato Carioca, por mais que esteja jogando com time sub-20, não é de acordo com aquilo que o Botafogo fez no ano passado. Estou 100% contigo, maestro. Assina embaixo dos seus comentários aqui. A gente está falando de vários times e o nosso megafone tem uma pergunta para você que nos acompanha, que é específica de Campeonato Paulista. Quem é o favorito para levantar o título em São Paulo? Pensando nos 4... do Cruzeiro, que foi ao mercado, trocou de técnico, teve 3 técnicos em um mês, está tentando organizar a casa. O momento é esse, né? Eu acho que até para os times que empolgam, né, como é o caso do Flamengo, se a gente comparar com o início da temporada passada, empolgava da mesma forma. Estava invicto com o Tite, não sofria gols. A gente sentava aqui para falar, olha, o Tite está organizando defensivamente o Flamengo. E depois, no final do ano, a gente viu o que deu. O diferente do Flamengo do ano passado para o desse ano é o trabalho do Felipe Luiz, que chama muito a atenção, que eu acho que é um treinador que
A gente vai falar muito bem dele pelos próximos muitos anos, quero acreditar nisso. Eu acho que a empolgação diz muito sobre o trabalho do treinador e o que é uma grande novidade, né? Porque bons jogadores nós sempre tivemos aqui no futebol brasileiro dentro da nossa realidade. Mas para peneirar bons treinadores a gente estava sofrendo e ele surge como uma grande novidade, uma novidade positiva aí do nosso futebol. Aí uma diferença em relação ao Flamengo do ano passado é que o ano passado o Flamengo rodou muito pouco o elenco no estadual. Aliás, praticamente não rodou. O Flamengo jogou com o Pedro fez 15 jogos de estadual, a Arrascaeta fez 14. E estou citando jogadores que em algum momento na temporada abriram o bico, juntando o calendário de seleção de clubes. E esse ano o Felipe claramente... O planejamento. Está avisando, inclusive, que não vai desgastar o elenco mais que o necessário. Eu acho que essa é a grande diferença, é a performance, né? Como está fazendo o time. Sim. Essa é a grande diferença em relação ao ano passado, que você podia ganhar, você podia fazer o que fizesse, mas como desempenho de verdade, e não é o desempenho de 11 titulares, é o desempenho de todo o elenco, né? E isso eu acho que tá fazendo a diferença nesse momento. E assim, acho que deu pouco tempo dos times como um todo se transformarem radicalmente em relação ao ano passado. Então o Flamengo já traz a empolgação do fim do ano passado com o Felipe Luiz para esse ano, seguiu a empolgação. O Corinthians, eu vou até levantar, porque eu acho que houve uma rara aprovação dos comentaristas às ideias. E de outro, Flamengo e Vasco da Gama, o Mengão ficou com o título da Taça Guanabara, goleou o Maricá por 5-0 e muita gente jogando bem. Felipe Luiz satisfeito. A última rodada da Taça Guanabara foi bastante agitada. No sábado, o Flamengo goleou o Maricá por 5-0 no Maracanã e conquistou mais um título na temporada. O rubro-negro dominou as ações da partida. Gerson foi quem abriu o placar após cobrança de escanteio de Arrascaeta. Minutos depois, Léo Ortiz marcou o dele numa falha do goleiro Dida. Na parte complementar do duelo, o Flamengo fez valer a superioridade e balançou a rede mais 3 vezes, com Arrascaeta, Luiz Araújo e Matheus Gonçalves. O camisa 20 tabelou com o Wallace Ian e marcou um golaço para sacramentar a vitória. O Flamengo ele tem uma característica única. A torcida ela exige um certo tipo de futebol, que seja apresentado um certo tipo de futebol que não vale só vencer. O Vasco venceu o primeiro clássico na temporada. Cara, acabou um clássico importante, não só pela classificação, não só por ser o primeiro clássico dessa temporada vencido com esse grupo que está se formando. Então teve muitas coisas importantes, fazer eles acreditarem. O Botafogo até começou melhor no duelo, mas o Cruz Maltino cresceu no jogo após o gol marcado por Verratti. Aos 15 minutos, Paulo Henrique cruzou na área e a bola bateu no braço de Cuiabano. O árbitro marcou o pênalti e o argentino converteu. Ainda no primeiro tempo, o alvinegro teve chances de empatar com Igor Jesus, mas a bola parou em Léo Jardim. No início da parte complementar, o time da casa quase ampliou, com Lucas Freitas e Verratti. Na reta final da partida, Cuiabano recebeu de Marlon Freitas, mas isolou. Logo depois, aos 37, foi a vez de Savarino desperdiçar uma grande oportunidade. Com a vitória, o Vasco se classificou para as semifinais do Campeonato Carioca. Isolado na artilharia do estadual, Verratti destaca os pontos positivos da Taça Guanabara e projeta o próximo clássico com o Flamengo. Cara, a gente cumpriu o primeiro objetivo, que era classificar a semifinal. Agora a gente acha que vai pegar o Flamengo. Tem muita sede de revancha. Vai ser um jogo difícil, mas a gente acredita que está melhorando, que pode melhorar. Hoje le ganamos a um grande equipo. O resultado tirou o Botafogo até da Taça Rio, já que o Nova Iguaçu venceu o Madureira por 2-1. O Glorioso, que terminou em 9º no estadual, amarga um início ruim de temporada, depois de perder a Supercopa do Brasil e sair atrás no placar na Recopa Sul-Americana diante do Racing. O caminho da classificação do Flu começou com um gol contra de Sanches, mas o alvirrubro empatou na mesma moeda
depois de Freitas desviar um cruzamento contra o gol do Fluminense. No segundo tempo, Canóbio e Serna aumentaram o marcador. O Bangu ainda diminuiu o placar com o João Veras de pênalti. Final 3-2 para o Fluminense. A torcida não gostou da atuação, o Bangu, uma campanha horrorosa, rebaixado no Campeonato Carioca, e o Fluminense teve dificuldades, hein? Não dá para entender o que está acontecendo nesse começo de temporada. Agora, pior que o Fluminense, Rona, foi o Botafogo, que nem conseguiu se classificar. Olha, é uma coisa impressionante, ficou na 9ª colocação, um time que foi reformulado, mas não tanto assim, e está perdido nesse momento. Eu acho que ainda é a falta do treinador. É a falta do treinador, o John Textor tem que se mexer o mais rápido possível. Ele ficou bravo também com alguns jogadores por causa dessa declaração de não ter treinador, mas você tem que ter um cara para comandar o time. Por mais que um time vitorioso, ele fez reformulação também, tem que ter um cara para ter o lado tático nessa equipe de Botafogo, que é uma equipe boa, não é ruim não. Mas perdeu muita gente ali por lesão e também quando perde Luiz Henrique e Almada, você realmente fica bem difícil de repor, substituir. Agora, o Flamengo está sobrando na competição, vai enfrentar o Vasco, teremos Volta Redonda e Fluminense. Na minha opinião, o time do Felipe Luiz tem tudo para sobrar até a final. Então jogando até com gripe, resfriado, tudo, porque aquele cara, né, com 50 graus, depois você vai pro ar-condicionado, volta e joga. Esse time do Flamengo não tem muito que mexer, e o Felipe tem feito isso. Ele não inventa, ele coloca todo mundo, cada um no seu lugar e fala, ó, sejam felizes. É isso que é importante no futebol e o Flamengo vem andando aí conquistando. Quando você joga com um adversário que não é superior, tem que ir pra cima mesmo, tem que golear. Fez 5-0 no Maricá e muita gente jogando bem, o Gerson abrindo o placar, a Arrascaeta voltando, Luiz Araújo, Cebolinha, Léo Ortiz, tá numa fase... Okay, nós estamos em outro patamar. Olha lá. Ai, a gente vai ter medo desse Flamengo ao longo da temporada. Nação, tá aí as últimas informações do Flamengo, então. O Mengão chegando na semifinal do Campeonato Carioca, venceu a Taça Guanabara, campeão da Taça Guanabara, e agora, meus amigos, vou dizer uma coisa pra você, o Vasco que se cuide, porque do jeito que o Flamengo tá jogando, é capaz do Vasco levar outra pancada, meus amigos. Vai levar outra pancada do Flamengo, hein? Vamos ver o que vai acontecer. Nação, muito obrigado por vocês estarem aqui. Deixa o seu like. Se você não é inscrito aqui no canal Lances Inéditos, se inscreva, porque aqui é o canal secundário do canal Meu Mengão React. Então ative o sino das notificações e fica ligado que sempre estaremos postando para você aqui as reações do melhor do futebol para vocês. Tamo junto, a gente se vê no próximo vídeo.